CD 19. Capítulo 19. A troca de ideias continua. 2 assassinatos em Meadowbank, repetiu Poirot pensativo. Apresentamos-lhes os fatos, disse Kelsey. Se o senhor tiver alguma ideia... Por que o pavilhão de esportes? Disse Poirot. Esta era a sua pergunta, não era? Falou dirigindo-se a Adam. Bem, agora temos a resposta. Porque no pavilhão havia uma raquete de tênis contendo uma fortuna em pedras preciosas. Alguém sabia desse fato. Quem? Poderia ter sido a própria Miss Springer. Ela era, de acordo com o que os senhores disseram, um tanto estranha em relação ao pavilhão de esportes. Não gostava que as pessoas fossem lá, pessoas sem autorização, devo acrescentar. Parecia suspeitar dos motivos alheios, e isso acontecia especialmente no caso de Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche, repetiu Kelsey pensativo. Hercule Poirot tornou a se dirigir a Adam. O senhor mesmo achou estranho o jeito dela no que se refere ao pavilhão de esportes. Ela me deu muitas explicações demais, comentou Adam. Eu jamais me teria questionado quanto ao seu direito de estar lá, se ela não tivesse tido tanto trabalho para se explicar. Poirot balançou a cabeça. Exato. Isso certamente faz com que a pessoa pare para pensar. Porém, tudo o que sabemos é que Miss Springer foi assassinada no pavilhão de esportes a 1h da madrugada, quando não tinha nada que estar lá. Virou-se para Adam. Onde se encontrava Miss Springer antes de vir para Meadowbank? Não sabemos, respondeu o inspetor. Ela deixou o seu último local de trabalho, ele mencionou um colégio famoso, no verão passado. Onde esteve desde então, não sabemos, acrescentou secamente. Não houve ocasião de se fazer a pergunta antes dela morrer. Não tinha parentes próximos e nem que se saiba amigos chegados. Então poderia ter estado em Ramat, observou Poirot pensativo. Creio que na ocasião da Revolução havia um grupo de professoras lá, comentou Adam. Digamos então que ela estava lá e que de alguma forma ficou sabendo a respeito da raquete de tênis. Digamos que depois de esperar um curto período até familiarizar-se com a rotina de Meadowbank, foi naquela noite até o pavilhão de esportes. Apanhou a raquete e estava prestes a retirar as pedras preciosas do lugar onde estavam escondidas, quando... Ele fez uma pausa. Quando alguém a interrompeu. Alguém que estava espionando, seguindo-a, fosse quem fosse, tinha uma pistola, e atirou nela. Porém, não teve tempo de apanhar as pedras, ou mesmo de levar a raquete, porque pessoas alertadas pelo tiro aproximavam-se do pavilhão de esportes. Ele parou. O senhor acha que foi isso que aconteceu? Perguntou o delegado. Não sei, respondeu Poirot. É uma possibilidade. A outra é de que essa pessoa com a pistola estava lá antes e foi surpreendida por Miss Springer. Alguém de quem Miss Springer já suspeitava. Ela era, conforme os senhores disseram, esse tipo de mulher, uma bisbilhoteira. E quanto à outra vítima? Perguntou Adam. Poirot olhou para ele. Então, lentamente desviou seu olhar na direção dos outros 2 homens. Eu não sei, disse. E os senhores também não sabem? Podem ter sido alguém de fora? Em sua voz havia uma semi-indagação. Kelsey balançou a cabeça. Não creio. Investigamos as redondezas com todo cuidado. Especialmente é lógico no caso de estranhos. Havia uma tal de Madame Kolinsky hospedada perto daqui. Isso é do conhecimento de Adam. Entretanto, ela não podia estar envolvida em nenhum dos 2 crimes. Então, voltemos a Meadowbank. Existe apenas um meio de se chegar à verdade. Por eliminação. Kelsey suspirou. Sim, concordou ele. Acho que é o único meio. No caso do primeiro assassinato, há um campo bastante amplo. Quase todo mundo poderia ter matado Mrs. Springer. As exceções são Mrs. Johnson e Chadwick, e a menina com dor de ouvido. Todavia, o segundo assassinato reduz o número de suspeitas. Miss Rich, Miss Blake e Miss Shapland estão fora. Miss Rich estava hospedada no hotel Morton Marsh, a 20 milhas de distância. Miss Blake estava em Littleport. Miss Shapland numa boate, o Nid Sauvage, com Mr. Dennis Redbone. E pelo que sei, Miss Bulstrode também estava ausente. Adam sorriu. O inspetor e o delegado pareciam chocados. Miss Bulstrode, disse o inspetor severamente. Estava na casa da duquesa de Belsham. Então isso também elimina Miss Bulstrode, disse Poirot sério. E nos deixa... o quê? 2 empregadas que dormem no colégio, Mrs. Gibson e uma jovem chamada Doris Hogg. Mas não posso seriamente suspeitar de nenhuma das 2. Com isso, restam apenas Miss Rowan e Mademoiselle Blanche. E as alunas, é claro. Kelsey olhou atônito.
Certamente o senhor não suspeita delas. Para falar a verdade, não, mas precisamos pensar em tudo. Kelsey não se impressionou com aquilo. Prosseguiu falando. Miss Rowan trabalha aqui há mais de um ano. Tem uma ficha boa. Não sabemos de nada contra ela. Então chegamos a Mademoiselle Blanche. E é aí que a trilha acaba. Houve silêncio. Não há evidências, disse Kelsey. Suas credenciais parecem verdadeiras. Teriam que ser, observou Poirot. Ela costuma bisbilhotar, disse Adam. Porém isso não é prova de crime. Espera um minuto, disse Kelsey. Houve algo sobre uma chave na nossa primeira entrevista com ela. Vou verificar. Ela falou algo a respeito de a chave do pavilhão ter caído da porta e de ela tê-la apanhado e esquecido de recolocá-la no lugar, e depois ter saído levando a chave, o que fez com que Miss Springer a repreendesse. A pessoa que quisesse ir até lá à noite e procurar pela raquete precisaria ter uma chave para poder entrar, afirmou Poirot. Para isso, teria sido necessário tirar o molde da chave. Mas é claro que nesse caso ela jamais teria mencionado o incidente da chave para o senhor, disse Adam. Não é bem assim, retrucou Kelsey. Springer poderia ter feito algum comentário sobre o ocorrido. Sendo assim, talvez ela tenha achado melhor mencionar o fato de maneira casual. É um ponto a ser lembrado, disse Poirot. Não nos leva muito longe, disse Kelsey. Olhou desanimado para Poirot. Parece que há, disse Poirot, isto é, se fui informado corretamente, uma possibilidade. Soube que a mãe de Julia Upjohn reconheceu alguém no dia do início das aulas, alguém que ela ficou surpresa em ver. Pelo que foi dito, parece provável tratar-se de alguém ligado à espionagem internacional. Se Mrs. Upjohn indicar Mademoiselle Blanche como a pessoa que ela reconheceu, então creio que poderemos agir com alguma segurança. Mais fácil dizer do que fazer, afirmou Kelsey. Temos tentado entrar em contato com Mrs. Upjohn, mas tem sido uma verdadeira dor de cabeça. Quando a menina mencionou um ônibus, pensei que se referia a uma excursão normal, formada por um grupo de turistas, seguindo uma programação. Mas não é nada disso. Parece que ela está tomando ônibus comuns para qualquer lugar que lhe dê na cabeça. Ela não está viajando pela Cook ou qualquer outra agência de viagens conhecida, mas por conta própria, indo para onde bem entende. O que se pode fazer com uma mulher assim? Ela pode estar em qualquer lugar. Há muito para ser visto na Anatólia. Sim, isso torna tudo muito difícil, concordou Poirot. Há uma enorme quantidade de excelentes excursões de ônibus, disse o inspetor numa voz contrariada. Tudo preparado para facilitar a sua viagem. Onde parar, o que ver, roteiros cuidadosamente programados para se saber exatamente onde se está. Todavia, é evidente que esse tipo de viagem não atrai Mrs. Upjohn. E enquanto isso, aqui estamos nós, prosseguiu Kelsey. Atados. Aquela mulher francesa pode, no momento que quiser, ir embora. Nada podemos fazer para retê-la aqui. Poirot balançou a cabeça. Ela não fará isso. O senhor não pode ter certeza. Mas eu tenho. Se alguém comete um assassinato, não vai querer fazer nada fora do comum que possa chamar a atenção sobre si. Mademoiselle Blanche permanecerá aqui no colégio, quieta até o final do semestre. Espero que tenha razão. Estou certo de que sim. E lembre-se, a pessoa que Mrs. Upjohn viu não sabe que foi vista. A surpresa, quando vier, será completa. Kelsey suspirou. Se isso é tudo que temos em que nos apoiar, existem outras coisas. Conversação, por exemplo. Conversação? Costuma funcionar. Mais cedo ou mais tarde, se a pessoa tiver alguma coisa a esconder, acaba falando demais. Trair-se? O delegado parecia cético. Não é tão simples assim. A pessoa fica em guarda a respeito do que está tentando esconder. Muitas vezes, porém, fala demais sobre outros assuntos. E há também outras maneiras de se utilizar a conversação. Existe o caso de pessoas inocentes que têm conhecimento de alguma coisa, mas que nem de longe suspeitam da importância do que sabem. E isso me lembra... Pôs-se de pé. Com licença, preciso perguntar a Miss Bulstrode se há alguém aqui que saiba desenhar. Desenhar? Exato. Bem, disse Adam, assim que Poirot se retirou. Primeiro joelhos de garotas, e agora a arte de desenhar. O que virá em seguida? Miss Bulstrode respondeu às perguntas de Poirot sem demonstrar qualquer surpresa. Miss Lawrie é a nossa professora de desenho, falou ela vivamente. Entretanto, ela não está aqui hoje. O que o senhor deseja que ela desenhe? Acrescentou de um modo gentil, como se falasse a uma criança. Rostos, disse Poirot. Miss Rich é boa em desenhar pessoas. Tem habilidade em conseguir semelhança. É exatamente disso que preciso. Miss Bulstrode, ele notou com satisfação,
Não fez nenhuma pergunta quanto aos motivos. Simplesmente retirou-se da sala e voltou com Miss Rich. Depois das apresentações, Poirot disse: "A senhorita sabe desenhar rostos com rapidez?" Eileen Rich balançou a cabeça. "Faço-o com frequência, como distração." "Ótimo. Então, por favor, desenhe a falecida Miss Springer." "Isso é difícil. Conheci por tão pouco tempo." "Vou tentar." Apertou os olhos e em seguida começou a desenhar com agilidade. "Bien", disse Poirot apanhando o desenho. "E agora, por favor, Miss Bulstrode, Miss Rowan, Mademoiselle Blanche e, sim, o jardineiro Adam." Eileen Rich olhou em dúvida e em seguida começou a trabalhar. Poirot verificou o resultado e balançou a cabeça, satisfeito. "A senhorita é boa nisso, muito boa. Tão poucos traços e mesmo assim a semelhança está aí. Agora vou pedir para ela fazer algo mais difícil. Dê, por exemplo, a Miss Bulstrode um novo penteado. Mude a forma de suas sobrancelhas." Eileen encarou-o como se o achasse maluco. "Não, não sou maluco. Estou apenas fazendo uma experiência, é só isso. Por favor, faça o que pedi." Depois de 1 ou 2 minutos, ela disse: "Aqui está." "Excelente. Agora faço o mesmo com Mademoiselle Blanche e Miss Rowan." Quando ela terminou, ele colocou os 3 desenhos um ao lado do outro. "Agora vou lhe mostrar algo", disse ele. "Miss Bulstrode, apesar das mudanças que a senhorita fez, continua sendo indiscutivelmente Miss Bulstrode. Entretanto, repare nas outras duas. Por não possuírem feições marcantes e nem a personalidade de Miss Bulstrode, parecem quase pessoas diferentes, não parecem?" "Entendo o que quer dizer", falou Eileen Rich. Ela o olhou enquanto ele dobrava cuidadosamente os desenhos. "O que vai fazer com eles?" perguntou ela. "Usá-los", respondeu Poirot. CD 19, CD 20. Capítulo 20. Conversação. "Bem, não sei o que dizer", falou Mrs. Sutcliffe. "Realmente não sei o que dizer." Ela olhou para Hercule Poirot com evidente desprazer. "Harry não está em casa", informou ela. O significado desse pronunciamento era ligeiramente obscuro, porém Hercule Poirot achava que entendia o que se passava em sua mente. Henry, pensava ela, seria capaz de lidar com esse tipo de coisa. Ele tinha tantas conexões internacionais. Estava sempre viajando para o Oriente Médio, para Gana, para a América do Sul, Genebra e até mesmo, ocasionalmente, não com tanta frequência, a Paris. "Tudo", comentou Mrs. Sutcliffe, "foi extremamente desagradável. Fiquei satisfeita em ter Jennifer aqui de volta em segurança. Embora, devo confessar", acrescentou ela com um traço de irritação, "que Jennifer tem sido muito cansativa. Depois de ter-nos exasperado quanto ao fato de ir para Meadowbank, afirmando que não iria gostar de ir lá, dizendo que era o tipo de colégio snob e não o gênero de lugar para onde ela desejaria ir, agora fica o dia inteiro mal-humorada porque tiramos de lá. É mesmo um problema." "Meadowbank é indiscutivelmente um colégio muito bom", disse Hercule Poirot. "Muitas pessoas afirmam que é o melhor da Inglaterra." "Eu diria que foi", observou Mrs. Sutcliffe. "E vai voltar a ser", afirmou Hercule Poirot. "O senhor acha?" Mrs. Sutcliffe olhou em dúvida. A maneira simpática de Poirot estava gradualmente derrubando a sua resistência. Não existe nada que alivie mais a carga de uma mãe do que lhe permitirem descarregar as dificuldades, os pequenos fracassos e frustrações que encontram ao lidar com os filhos. A lealdade muitas vezes obrigava a suportar os problemas em silêncio. Contudo, no que dizia respeito a um estrangeiro como Hercule Poirot, Mrs. Sutcliffe sentia que essa lealdade não era necessária. Não era como falar com a mãe de uma outra garota. "Meadowbank", observou Poirot, "está apenas atravessando uma fase infeliz." No momento era a melhor coisa que ele conseguia pensar para dizer. Percebeu que não se expressara bem e Mrs. Sutcliffe imediatamente corrigiu-o. "Bem mais do que infeliz, eu diria", exclamou ela. 2 assassinatos e uma garota raptada. Não se pode mandar uma filha para um colégio onde as professoras são assassinadas a toda hora. Parecia um ponto de vista altamente sensato. "Se descobrirem que os assassinatos", falou Poirot, "são obra de uma só pessoa e se ela for capturada, isso muda tudo, não?" "Bem, suponho que sim", respondeu Mrs. Sutcliffe, incerta. "Quero dizer, o senhor quer dizer... entendo. Como Jack, o estripador, ou aquele outro homem... quem era mesmo? Algo a ver com Devonshire... Cream... Neil Cream... e saía por aí matando um tipo infeliz de mulher. Suponho que esse assassino de agora saia por aí matando professoras. Espero que uma vez que o tenham prendido, o enforquem.
Ah, sim, se ele for apanhado, então suponho que isso tornará tudo diferente. É lógico que não podem existir muitas pessoas assim, não é mesmo? Certamente espera-se que não, disse Poirot. Mas há também o caso desse rapto, acentuou Mrs. Sutcliffe. Não se deseja mandar uma filha para um colégio onde ela possa vir a ser raptada, não é? É claro que não, madame. Vejo que a senhora conseguiu analisar tudo com muita clareza. Está absolutamente certa em tudo o que diz. Mrs. Sutcliffe pareceu satisfeita. Já fazia algum tempo que ninguém dizia nada parecido. Henry simplesmente falava coisas como: afinal de contas, não sei por que motivo você quis mandá-la para Meadowbank. E Jennifer ficava o dia inteiro amuada, recusando-se a conversar. Tenho pensado muito a esse respeito, disse ela. Pensado bastante. Então não deixarei que o caso do rapto a preocupe, madame. Entre nous, falando confidencialmente, a princesa Shaista não foi exatamente raptada. Suspeita-se de um romance. Quer dizer que a garota levada simplesmente fugiu para se casar com alguém? Meus lábios estão selados, disse Hercule Poirot. A senhora compreende que se pretende evitar um escândalo. Este é um segredo entre nous. Estou certo de que a senhora nada dirá. É claro que não, afirmou Mrs. Sutcliffe. Olhou a carta que Poirot trouxera do delegado. Não entendo bem quem é o senhor Poirot. É o que nos romances chamam de detetive? Sou um consultor, respondeu Hercule Poirot imponente. Essa sabedoria de Harley Street encorajou Mrs. Sutcliffe. A respeito de que o senhor deseja falar com Jennifer? Perguntou ela. Apenas para obter suas impressões? Respondeu Poirot. Ela é uma menina observadora? Infelizmente eu diria que não, respondeu Mrs. Sutcliffe. Ela não é de forma alguma o que eu chamaria de uma criança que repara nas coisas. Quero dizer, ela é sempre muito distraída. É melhor do que inventar coisas que jamais aconteceram, opinou Poirot. Ah, Jennifer nunca faria isso, afirmou Mrs. Sutcliffe com segurança. Levantou-se, foi até a janela e chamou. Jennifer? Gostaria, disse ela a Poirot quando voltou, que o senhor tentasse colocar na cabeça de Jennifer que seu pai e eu estamos apenas fazendo o que é melhor para ela. Jennifer entrou na sala com um ar mal-humorado, olhando com profunda desconfiança para Hercule Poirot. Como vai? Cumprimentou Poirot. Sou um velho amigo de Julia Upjohn. Ela foi a Londres me procurar. Julia foi a Londres? Disse Jennifer ligeiramente surpresa. Por quê? Para pedir um conselho, explicou Poirot. Jennifer olhou incrédula. Pude aconselhá-la, comentou Poirot. Ela agora está de volta a Meadowbank, acrescentou. Então sua tia Isabel não a tirou de lá, disse Jennifer lançando um olhar irritado para a mãe. Poirot olhou para Mrs. Sutcliffe, que por algum motivo, talvez por ter sido interrompida em alguma tarefa doméstica pela chegada de Poirot, ou talvez por causa de algum rompante inexplicável, levantou-se e deixou a sala. É um tanto duro, disse Jennifer, estar de fora de tudo o que está acontecendo por lá. Todo esse alvoroço. Eu disse à mamãe que era tolice. Afinal de contas, nenhuma das alunas foi assassinada. Você tem alguma ideia própria a respeito dos assassinatos? Indagou Poirot. Jennifer balançou a cabeça. Algo maluco? Sugeriu ela, e acrescentou pensativa. Suponho que agora Miss Bulstrode terá que arrumar novas professoras. É possível, disse Poirot. Ele prosseguiu. Estou interessado, Mademoiselle Jennifer, na mulher que apareceu lhe oferecendo uma nova raquete em troca da sua antiga. Está lembrada? Estou, respondeu Jennifer. Até hoje não descobri quem a mandou realmente. Não foi tia Gina, de forma alguma. Que aparência tinha essa mulher? Perguntou Poirot. A que trouxe a raquete? Jennifer semicerrou os olhos como se pensasse. Bem, eu não sei. Estava com um vestido azul enfeitado com uma espécie de capa, acho eu, e um chapéu de abas caídas. Sim, mas estou mais interessado em seu rosto do que em suas roupas. Acho que estava com um bocado de maquilagem, disse Jennifer vagamente. Um pouco demais para o campo, quero dizer. Tinha cabelo louro. Parecia americana. Você já a tinha visto antes? Perguntou Poirot. Ah, não creio que ela morasse por aqui. Ela disse que tinha vindo para um almoço, um coquetel ou algo assim. Poirot olhou-a pensativo. Ele estava interessado na total receptividade de Jennifer em relação a tudo o que ele lhe dizia. Falou gentilmente. Mas ela poderia não estar falando a verdade. Ah, não, suponho que não. Está bem certa de que não a tinha visto antes? Ela poderia ser, por exemplo, uma das meninas disfarçada ou uma das professoras? Disfarçada? Jennifer parecia intrigada.
Poirot pousou à sua frente o desenho que Eileen Rich havia feito em Mademoiselle Blanche. Não era esta a mulher, era? Jennifer olhou incerta. Parece-se um pouco com ela, mas não, acho que não é ela. Poirot balançou a cabeça, pensativo. Não havia sinal de que Jennifer tivesse percebido que, na realidade, aquele era um retrato de Mademoiselle Blanche. Sabe, disse Jennifer, para dizer a verdade, não olhei muito para ela. Era uma americana e uma estranha, e então me falou da raquete. Depois disso, era evidente, Jennifer não teria tido olhos para nada a não ser a sua nova aquisição. Entendo, disse Poirot. Prosseguiu. Você alguma vez encontrou em Meadowbank alguém que tivesse visto em Ramat? Em Ramat? Jennifer refletiu. Não, pelo menos acho que não. Poirot agarrou-se à sua ligeira dúvida. Porém você não tem certeza, não é mesmo, Mademoiselle Jennifer? Bem, Jennifer coçou a testa com uma expressão preocupada. Quero dizer, a gente está sempre vendo pessoas que lembram alguém e não se consegue saber bem com quem elas se parecem. Algumas vezes você vê pessoas que já encontrou antes, mas não se lembra quem elas são. E elas dizem, você não se lembra de mim? Então é tremendamente embaraçoso, porque realmente você não se recorda. Quero dizer, você sabe que o rosto é familiar, porém não consegue lembrar-se do nome ou de onde o viu antes. Isso é bem verdade, comentou Poirot. Sim, é verdade. É comum ter-se essa experiência. Fez uma curta pausa e então continuou pressionando gentilmente. A princesa Shaista, por exemplo, você provavelmente a reconheceu quando a viu, porque deve ter encontrado em Ramat. Ela estava em Ramat? É muito provável, disse Poirot. Afinal de contas, ela era aparentada com a antiga família reinante. Você poderia tê-la visto por lá? Acho que não, disse Jennifer franzindo a testa. De qualquer modo, ela não andaria por lá com o rosto à mostra, não é mesmo? Quero dizer, todas elas usam véus ou alguma coisa no gênero. Embora, acho eu, elas o tirem em Paris e no Cairo. E em Londres, é lógico. De qualquer forma, você não teve a sensação de ter visto alguém em Meadowbank que já tivesse encontrado anteriormente? Não, tenho certeza de que não. É claro que a maioria das pessoas sempre tem alguma coisa em comum, dando a impressão de que já as vimos antes. Somente quando se vê um rosto estranho como o de Miss Rich é que se presta atenção. Você acha que já a tinha visto em algum lugar antes? Na realidade, não. Deve ter sido alguém parecido com ela. Entretanto, era uma pessoa muito mais gorda. Mais gorda, repetiu Poirot pensativo. Não se consegue imaginar Miss Rich gorda, disse Jennifer com um risinho. Ela é impressionantemente magra, e, de qualquer jeito, ela não poderia ter estado em Ramat, porque no último semestre estava afastada, doente. E as outras meninas? Você já havia visto alguma antes? Apenas as que eu já conhecia, respondeu Jennifer. Conhecia uma ou duas delas. Afinal de contas, o senhor sabe, fiquei lá apenas 3 semanas, e na realidade não cheguei a conhecer nem a metade das pessoas, nem ao menos de vista. Não reconheceria a maioria delas, se as encontrasse amanhã. Você deveria prestar mais atenção às coisas, disse Poirot com firmeza. Não se pode notar tudo, protestou Jennifer. Continuou. Se Meadowbank continuar funcionando, eu gostaria de voltar para lá. Veja se consegue alguma coisa com mamãe. Embora eu ache que o cabeça dura é o papai. É horrível aqui no campo. Não tenho oportunidade de melhorar meu tênis. Asseguro-lhe que vou fazer o possível, prometeu Poirot. CD 21. Capítulo 21. Apertando o passo. Quero falar com você, Eileen, disse Miss Bulstrode. Eileen Rich acompanhou Miss Bulstrode até a sala. Meadowbank estava estranhamente quieto. Cerca de 25 alunas ainda continuavam lá. Alunas cujos pais haviam achado difícil ou indesejável tirá-las. O alvoroço causado pelo pânico tinha se acalmado, como esperara Miss Bulstrode, devido à sua tática de ação. Havia uma sensação generalizada de que até o semestre seguinte tudo estaria esclarecido e resolvido. Havia sido sensato da parte de Miss Bulstrode fechar o colégio, é o que pensavam. Nenhuma das professoras havia partido. Miss Johnson aborrecia-se com o excesso de tempo livre à sua disposição. Um dia no qual quase não havia o que fazer, não lhe agradava nem um pouco. Miss Chadwick, parecendo velha e infeliz, vagava de um lado para outro num estado lamentável. Dava a impressão de ter sido atingida muito mais profundamente do que Miss Bulstrode. Esta, na verdade, conseguia, aparentemente sem dificuldade, continuar a ser ela mesma, imperturbável e sem nenhum sinal de tensão ou abatimento. As duas professoras mais jovens nada tinham contra o descanso extra. Tomavam banho de piscina, escreviam longas cartas para amigos e parentes e estudavam folhetos de excursões.
Anne Chaplin dispunha de um bocado de tempo livre e não parecia ressentir-se por isso. Passava grande parte do tempo no jardim, dedicando-se à jardinagem com eficiência inesperada. Que ela preferisse ser instruída no trabalho por Adam, ao invés do velho Briggs, talvez não fosse um fenômeno de se estranhar. Sim, Miss Bulstrode, disse Eileen Rich. Tenho querido falar com você, disse Miss Bulstrode. Se este colégio vai continuar ou não, eu não sei. A reação das pessoas é sempre imprevisível, porque cada uma reage de forma diferente. O resultado, entretanto, será que a reação mais forte terminará convertendo as demais. Sendo assim, ou Meadowbank acabará... Não, falou Miss Rich, interrompendo-a. Não acabará. Ela quase bateu com o pé e seu cabelo começou imediatamente a se soltar. A senhora não deve permitir isso. Seria um pecado, um crime. Você fala de modo muito firme, comentou Miss Bulstrode. É assim que eu sinto. Existem tantas coisas que na realidade não têm nenhuma importância. Meadowbank, porém, é uma obra que vale a pena. Senti isso desde o primeiro momento em que aqui cheguei. Você é uma lutadora, observou Miss Bulstrode. Admiro pessoas assim, e asseguro-lhe que não pretendo me entregar docilmente. De certa forma, vou gostar da briga. Você sabe que, quando tudo é muito fácil e as coisas correm bem demais, a pessoa se torna, não sei a palavra exata para o que quero dizer, acomodada, enfastiada, uma espécie de mistura das duas. Mas agora não me sinto enfastiada nem acomodada e vou lutar com todas as minhas forças e também com cada centavo que possuo. O que eu quero lhe dizer é o seguinte. Se Meadowbank continuar, você gostaria de ser minha sócia? Eu? Eileen arregalou os olhos. Eu? Sim, minha cara, confirmou Miss Bulstrode. Você? Eu não poderia, disse Eileen Rich. Não sei o bastante, sou muito jovem. Ora, eu não tenho a experiência, o conhecimento que a senhora desejaria. Eu sei bem o que quero. Note bem, no presente momento esta não é uma boa oferta. Você provavelmente estaria melhor em outro lugar. Contudo, quero lhe dizer uma coisa, e é preciso que você acredite em mim. Antes da morte lamentável de Miss Vansittart, eu já havia decidido que você era a pessoa indicada para continuar à frente deste colégio. A senhora já pensava assim antes? Eileen Rich olhou-a surpresa. Mas nós pensamos que Miss Vansittart... Não havia nenhum acordo feito com Miss Vansittart, disse Bulstrode. Confesso que eu a tinha em mente durante os últimos 2 anos, mas sempre alguma coisa me impedia de ter uma conversa definitiva com ela a respeito. Atrevo-me a dizer que todo mundo pensava que seria ela a minha sucessora. Ela própria pode ter pensado assim. Também eu até recentemente tinha essa ideia. E então cheguei à conclusão de que ela não era bem o que eu queria. Mas ela parecia tão qualificada para o cargo, comentou Eileen. Ela teria dado continuidade ao seu trabalho, seguido fielmente as suas ideias e métodos. Sim, o erro estaria justamente aí. Não se pode ficar presa ao passado. Uma certa dose de tradição é bom, mas nunca em demasia. Um colégio é para as crianças de hoje, não para as crianças de 50 ou mesmo de 30 anos atrás. Existem alguns colégios onde a tradição é fundamental. Entretanto, não é o caso de Meadowbank. Não é um colégio com uma longa tradição atrás de si. É a criação, se assim posso dizer, de uma mulher. Eu experimentei certas ideias e levei-as adiante com a melhor de minha habilidade, embora ocasionalmente tivesse que modificá-las quando não correspondiam às minhas expectativas. Este não é um colégio convencional, mas também não nos podemos vangloriar do contrário. É um colégio que tenta tirar o melhor partido de 2 mundos, o passado e o futuro, mas a verdadeira ênfase está no presente. É assim que vai continuar, como deve continuar, dirigido por alguém com ideias atualizadas, mantendo o que o passado tiver de bom e olhando em direção ao futuro. Você tem a mesma idade que eu tinha quando comecei, porém você possui o que eu não posso mais ter. Você encontrará escrito na Bíblia: os homens idosos sonham sonhos e os jovens têm visões. Não precisamos de sonhos aqui, precisamos de visões. Acredito que você tenha visões, e foi por esse motivo que decidi que você era a pessoa indicada, e não Eleanor Vansittart. Teria sido maravilhoso, disse a Eileen Rich. Maravilhoso. A coisa que eu mais teria gostado neste mundo. Miss Bulstrode ficou surpresa com o tempo do verbo, embora não o tenha demonstrado. Em vez disso, concordou imediatamente. Sim, disse ela. Teria sido maravilhoso. Mas agora não o é. Bem, creio que compreendo. Não é isso que eu quero dizer, protestou Eileen Rich.
De forma alguma. Eu não posso entrar em muitos detalhes. Porém, se a senhora tivesse me perguntado, falado comigo dessa maneira há uma semana ou há 15 dias atrás, eu teria dito de pronto que não poderia aceitar, que seria impossível. O único motivo porque agora talvez seja possível é porque é um caso de luta, de enfrentar problemas. Posso pensar no assunto, Miss Bulstrode? Eu não sei o que dizer agora. É claro, respondeu Miss Bulstrode. Continuava surpresa. Na realidade, ninguém conhece ninguém, pensou. Lá vai a Rich com seu cabelo se soltando como sempre, disse Anne Shapland ao se levantar de um canteiro. Se ela não consegue mantê-lo arrumado, não sei por que não o corta. Tem a cabeça bem feita e ficaria melhor. Você deveria dizer isso a ela, opinou Adam. Não temos essa intimidade, respondeu Anne Shapland. Continuou. Você acha que isso aqui vai poder continuar funcionando? Esta é uma pergunta difícil, disse Adam. E quem sou eu para responder? Eu diria que você sabe tanto quanto qualquer outro, falou Anne. É possível que continue. A velha Bow, como as garotas a chamam, tem garra. Para começar, tem poder hipnótico sobre os pais. Quanto tempo se passou desde que se iniciou o semestre? Só um mês? Parece um ano. Ficarei contente quando terminar. No caso de o colégio continuar funcionando, você vai voltar? Não, respondeu Anne com ênfase. Não é o mesmo. Já tive a minha dose de colégios para o resto da vida. De qualquer maneira, não fui feita para ficar presa com um bando de mulheres. E, francamente, não gosto de assassinatos. É o tipo de coisa que é divertida para se ler nos jornais ou para se ler antes de dormir na forma de um bom livro. Entretanto, quando é verdadeiro, não é tão divertido. Acho que, acrescentou pensativa, quando sair daqui no final do semestre, vou me casar com Dennis e me acomodar. Dennis? É o tal sobre quem você falou comigo, não é? Pelo que me lembro, o trabalho dele leva-o a Birmania, a Malásia, Singapura, Japão e lugares assim. Não seria exatamente acomodar-se você se casar com ele. Seria? Anne riu de repente. Não, suponho que não. Não no sentido físico, geográfico. Acho que você pode conseguir coisa melhor que Dennis, observou Adam. Você está me fazendo uma proposta? Perguntou Anne. Certamente que não, respondeu Adam. Você é uma garota ambiciosa, não se casaria com um humilde jardineiro. Estava pensando em me casar com alguém que trabalha no Departamento Central de Investigações, disse Anne. Não faço parte do Departamento Central de Investigações, disse Adam. Não, é claro que não, falou Anne. Vamos manter a conversa amena. Você não trabalha no Departamento Central de Investigações. Shaista não foi raptada. Tudo neste jardim é lindo, muito lindo, acrescentou olhando em volta. De qualquer maneira, disse ela depois de 1 ou 2 minutos, não consigo compreender o fato de Shaista aparecer em Genebra, ou seja lá onde for. Como ela foi parar lá? Vocês devem ser muito displicentes para ter permitido que ela saísse do país. Meus lábios estão selados, disse Adam. Não creio que você saiba alguma coisa a esse respeito, disse Anne. Admito que temos que agradecer a Monsieur Poirot por ter tido uma ideia brilhante. O quê? Aquele homem engraçado que trouxe Júlia de volta e veio procurar Miss Bulstrode? Acho que ele é coisa do passado, opinou Anne. Eu não entendo o que ele está pretendendo, disse Adam. Chegou até a ir procurar minha mãe, ou mandou algum de seus amigos. Sua mãe? Para quê? Não tenho a menor ideia. Ele parece ter um interesse mórbido por mães. Também foi ver a mãe de Jennifer. Por acaso ele procurou a mãe de Miss Rich e a de Shed? Acho que a mãe de Miss Rich já morreu, disse Adam. Senão, sem dúvida, ele teria ido vê-la. A mãe de Miss Chadwick mora em Cheltenham, ela me disse, mas acho que tem cerca de 80 anos. Pobre Miss Chadwick. Ela própria parece ter 80 anos. Lá vem ela falar conosco. Adam levantou os olhos. Sim, disse ele. Ela envelheceu muito na última semana. É porque ela ama este colégio realmente, observou Anne. É a sua vida. Não suporta vê-lo desmoronar-se. Miss Chadwick parecia 10 anos mais velha do que no início das aulas. Seus passos haviam perdido a agilidade e a energia. Já não caminhava apressada e feliz. Agora vinha na direção deles com os passos um tanto arrastados. Miss Bulstrode deseja vê-lo, falou para Adam. Tem algumas instruções para lhe dar a respeito do jardim. Antes preciso me limpar um pouco, disse Adam. Pousou as ferramentas e afastou-se em direção à estufa. Anne e Miss Chadwick caminharam juntas para o prédio do colégio. Tudo parece tão quieto, não é mesmo?
comentou Anne, olhando em volta. Como um teatro vazio, acrescentou pensativa, com as pessoas espalhadas habilidosamente, de modo a dar a impressão de casa cheia. É terrível, disse Miss Chadwick. Terrível. Pensar que Meadowbank chegou a este ponto. Não consigo me conformar. Não consigo dormir à noite. Tudo arruinado. Todos esses anos de trabalho construindo-se algo realmente bom. Pode vir a ficar tudo bem outra vez? Falou Anne alegremente. A senhora sabe que as pessoas têm memória muito fraca. Mas não tão fraca assim, respondeu Miss Chadwick séria. Anne ficou calada. No fundo do seu coração, ela concordava com Miss Chadwick. Mademoiselle Blanche saiu da sala de aula onde estivera ensinando literatura francesa. Olhou seu relógio. Sim, haveria bastante tempo para fazer o que pretendia. Naqueles dias com tão poucas alunas, sempre havia tempo de sobra. Subiu até seu quarto e colocou um chapéu. Não era dessas que andavam por aí sem chapéu. Estudou sua aparência no espelho, satisfeita. Não era um tipo para ser notado. Bem, poderia haver vantagens nisso. Sorriu para si mesma. Por esse motivo, havia sido fácil para ela usar as credenciais de sua irmã. Até mesmo a fotografia do passaporte não fora posta em dúvida. Teria sido uma enorme pena não fazer uso daquelas excelentes referências, já que Angèle morrera. Angèle realmente gostava de lecionar. Para ela era um aborrecimento indescritível. Todavia, o pagamento era excelente, muito acima do que ela própria jamais conseguira ganhar. E, além do mais, as coisas haviam saído admiravelmente bem. O futuro ia ser bem diferente. Ah, sim, bem diferente. A insípida Mademoiselle Blanche iria transformar-se. Ela viu tudo diante dos seus olhos. A Riviera. Ela vestida com elegância e impecavelmente arrumada. Tudo o que a pessoa precisava neste mundo era de dinheiro. Ah, sim, tudo iria ser muito, muito agradável. Valera a pena ter vindo para este detestável colégio inglês. Apanhou sua bolsa, saiu do quarto e tomou o corredor. Seus olhos convergiram para a mulher ajoelhada que ali estava trabalhando. Uma nova diarista. Uma espiã da polícia, naturalmente. Como eles eram ingênuos. Achar que as pessoas não iriam perceber. Com um sorriso de desdém, saiu do prédio e tomou o caminho até o portão principal. A parada de ônibus era quase em frente. Lá ficou esperando. O ônibus chegaria dentro de alguns minutos. Havia poucas pessoas naquela sossegada estrada do interior. Um carro com um homem debruçado sobre o capô. Uma bicicleta encostada numa cerca. Um outro homem esperando pelo ônibus. Um dos três, sem dúvida, iria segui-la. Seria feito habilmente, de modo que não chamasse atenção. Estava perfeitamente ciente do fato e isso não a preocupava. Sua sombra era bem-vinda para ver aonde ela iria e o que faria. O ônibus chegou. Ela entrou. 15 minutos depois, desceu na rua principal da cidade. Não se deu ao trabalho de olhar para trás. Atravessou para onde as vitrinas de uma loja mostravam sua nova coleção de vestidos. Artigos baratos para gosto provinciano, pensou ela com desprezo, porém permaneceu olhando como se lhe agradassem. Logo depois entrou na loja, fez uma ou duas compras insignificantes e em seguida foi ao primeiro andar, onde entrou no toalete de senhoras. Lá havia uma mesa, algumas cadeiras e uma cabina telefônica. Entrou na cabina, colocou a moeda necessária, discou o número que desejava, esperando para ouvir se a voz certa a atendia. Balançou a cabeça, satisfeita. Apertou o botão A e falou. Aqui é da Maison Blanche. Você está me compreendendo? A Maison Blanche. Preciso falar-lhe a respeito de uma conta que deve ser paga. Você tem até amanhã à tarde. Amanhã à tarde? A quantia que eu vou lhe dizer deve ser depositada na conta da Maison Blanche no Crédito Nacional de Londres, na filial de Ledbury Street. Ela especificou a soma. Caso o dinheiro não seja depositado, serei forçado a informar ao departamento competente o que vi na noite do dia 12. Diz respeito, preste atenção, a Miss Springer. Você tem pouco mais de 24 horas. Desligou e saiu da cabina. Uma mulher acabara de entrar. Talvez fosse uma freguesa da loja, ou quem sabe, não. Mas se assim fosse, era tarde demais para ouvir qualquer coisa. Mademoiselle Blanche retocou a maquilagem no vestiário ao lado e em seguida experimentou algumas blusas, mas não as comprou. Tornou a sair para a rua, sorrindo para si mesma. Deu uma olhada numa livraria e depois tomou um ônibus de volta para Meadowbank. Ainda sorria para si mesma enquanto caminhava pela Alameda. Ela ajeitara tudo muito bem. A quantia que pedira não fora grande demais. Não era impossível ser levantada num curto período. E daria muito bem para começar. Porque, é lógico, no futuro haveria mais exigências. Sim, aquilo ia ser uma ótima fonte de renda. Ela não tinha nenhum problema de consciência.
Não considerava de modo algum seu dever informar a polícia o que tinha visto. Aquela tal de Springer havia sido uma mulher detestável, rude, mal-élevée, metendo-se em assuntos que não lhe diziam respeito. Bem, era receber o seu castigo. Mademoiselle Blanche ficou parada por algum tempo perto da piscina. Observou Eileen Rich mergulhando. Então Anne Chaplin também subiu as escadas e mergulhou. Muito bem, aliás. Ouviram-se os risos e os gritinhos das garotas. A sineta tocou e Mademoiselle Blanche entrou para dar sua aula às principiantes. Elas eram desatentas e cansativas, porém Mademoiselle Blanche mal lhes prestou atenção. Breve estaria livre daquilo tudo para sempre. Subiu ao seu quarto para se arrumar para o jantar. Vagamente, sem realmente notar, viu que havia jogado seu casaco em cima de uma cadeira, no canto, ao invés de pendurá-lo como de costume. Inclinou-se para a frente, estudando o seu rosto no espelho. Passou pó de arroz, batom. O movimento foi tão rápido que a apanhou completamente de surpresa, sem o menor ruído. Profissional. O casaco sobre a cadeira pareceu mover-se, caiu no chão, e no mesmo instante, por trás de Mademoiselle Blanche, uma mão com um saco de areia levantou-se, e no momento em que ela abria a boca para gritar, caiu pesada sobre sua nuca. CD 22. Capítulo 22. Um incidente na Anatólia. Mrs. Upjohn estava sentada na beirada da estrada olhando a ravina. Falava metade em francês e metade por meio de gestos a uma mulher turca, grande e pesadona, que lhe contava, com o maior número possível de detalhes, sob tais dificuldades de comunicação, tudo a respeito do seu último aborto. Tivera 9 filhos, explicara ela. 8 deles meninos e 5 insucessos. Parecia tão satisfeita com os abortos como com os partos. E a senhora? Ela cutucou gentilmente Mrs. Upjohn nas costelas. Combien? Garçon? Fille? Combien? Levantou as mãos pronta para mostrar nos dedos. Une fille, disse Mrs. Upjohn. E garçon? Percebendo que estava prestes a passar por uma avaliação por parte da mulher turca, Mrs. Upjohn, num impulso de patriotismo, preparou-se para mentir. Mostrou os 5 dedos de sua mão direita. 5, disse ela. 5 garçons? Très bien. A mulher turca balançou a cabeça em sinal de aprovação e respeito. Acrescentou que, se ao menos sua prima, que falava francês fluentemente, estivesse ali, elas poderiam entender-se muito melhor. E em seguida retornou à história do seu último insucesso. Os outros passageiros estavam espalhados por perto, comendo do exótico farnel que traziam nas cestas. O ônibus, caindo aos pedaços, estava encostado junto a uma rocha, e o motorista e um outro homem mexiam no motor. Mrs. Upjohn perdera completamente a noção do tempo. Inundações haviam bloqueado 2 estradas, tendo sido preciso tomar um desvio. Certa vez haviam ficado parados mais de 7 horas, até que diminuísse o volume das águas do rio, que transbordara. Ankara não ficara muito distante, isso era tudo o que sabia. Ela escutava a conversa ansiosa e incoerente de sua amiga, tentando calcular quando devia balançar a cabeça em sinal de admiração ou quando sacudi-la em sinal de compreensão. Uma voz cortou seus pensamentos, uma voz que em nada combinava com o ambiente que a cercava. Mrs. Upjohn, disse a voz. Mrs. Upjohn levantou os olhos. Um pouco adiante havia um carro parado. O homem a seu lado, indubitavelmente, saíra dele. Seu rosto era, sem dúvida alguma, de um inglês, como também sua voz. Estava impecavelmente vestido num terno de lã cinza. Minha nossa! Exclamou Mrs. Upjohn. Dr. Livingstone! Devo dar essa impressão, disse o estranho satisfeito. Meu nome é Atkinson. Sou do consulado em Ankara. Estamos tentando entrar em contato com a senhora há 2 ou 3 dias, porém as estradas estão bloqueadas. Queriam entrar em contato comigo? Por quê? De repente Mrs. Upjohn ficou de pé. Todos os traços de uma alegre viajante haviam desaparecido. Tornou-se, a partir desse momento, uma mãe totalmente preocupada. Júlia, aconteceu alguma coisa com ela? Não, tranquilizou Mr. Atkinson. Júlia está muito bem, não se trata disso. Aconteceram uns problemas em Meadowbank e queremos que a senhora vá para lá o mais rápido possível. Levo-a de carro até Ankara e lá a senhora poderá tomar um avião imediatamente. Mrs. Upjohn abriu a boca, tornando a fechá-la em seguida. Levantou-se e disse: O senhor terá que apanhar minha mala em cima do ônibus. É a azul escura. Virou-se e estendeu a mão para sua companheira turca e falou: Sinto muito, tenho que voltar para casa agora. Acenou para o resto do pessoal do ônibus com o máximo de cordialidade, despediu-se com uma saudação turca, parte do seu restrito vocabulário turco, e preparou-se para acompanhar Mr. Atkinson, sem fazer nenhuma outra pergunta. Ocorreu a ele, como já ocorrera a muitas outras pessoas, que Mrs. Upjohn era uma mulher muito sensata. CD 23. Capítulo 23. Revelações.
Numa das menores salas de aula, Miss Bulstrode olhava para as pessoas presentes. Todos os membros de sua equipe estavam ali. Miss Chadwick, Miss Johnson, Miss Rich e as duas professoras mais jovens. Anne Shapland estava com um bloco de papel e uma caneta para o caso de Miss Bulstrode querer que fizesse alguma anotação. Ao lado de Miss Bulstrode estava o inspetor Kelsey e em frente a ele, Hercule Poirot. Adam Goodman, num terreno neutro entre as professoras e, como ele próprio chamava, o corpo executivo. Miss Bulstrode levantou-se e falou com uma voz firme e experiente. Acho que é um direito, começou ela, da minha equipe e das interessadas no destino deste colégio saber exatamente a que ponto chegaram as investigações. Fui informada pelo inspetor Kelsey de vários fatos. Monsieur Hercule Poirot, que possui ligações internacionais, obteve valiosa contribuição na Suíça e ele próprio irá falar a respeito deste assunto em especial. Lamento dizer que ainda não chegamos ao final das averiguações, porém certos assuntos de menor importância foram esclarecidos e achei que seria um alívio para todas vocês saberem em que pé estão os acontecimentos. Miss Bulstrode olhou para o inspetor Kelsey. Ele se levantou. Oficialmente, iniciou ele, não me encontro numa posição de poder revelar tudo o que sei. Posso apenas tranquilizá-las dizendo que estamos obtendo progressos e começando a ter uma ideia de quem possa ser o responsável pelos 3 crimes cometidos neste local. Mais do que isso, não posso adiantar. Meu amigo Hercule Poirot, que não está preso a segredos oficiais e que tem inteira liberdade de apresentar-lhes suas próprias ideias, irá revelar-lhes certas informações que ele obteve. Estou seguro de que todas as senhoras são leais a Meadowbank e a Miss Bulstrode e que guardarão para si mesmas os fatos que Monsieur Poirot irá relatar e que são de interesse público. Quanto menos comentários, melhor. Sendo assim, peço-lhes que mantenham segredo sobre o que irão ouvir hoje aqui. Está entendido? É claro, disse Miss Chadwick, falando em primeiro lugar e com ênfase. É lógico que todos somos leais a Meadowbank, assim eu espero. Naturalmente, falou Miss Johnson. Ah, sim, exclamaram as duas professoras mais jovens. Eu concordo, disse Eileen Rich. Então, por favor, Monsieur Poirot. Hercule Poirot levantou-se, fez uma reverência à audiência e cuidadosamente cofiou o bigode. As duas jovens professoras tiveram um súbito desejo de rir, e apertando os lábios, desviaram o olhar uma da outra. Tem sido uma época difícil e angustiante para todas as senhoras, começou ele. Desejo, em primeiro lugar, dizer-lhes o quanto lamento. Naturalmente tem sido pior para Miss Bulstrode. Entretanto, as senhoras todas sofreram. Sofreram, em primeiro lugar, a perda de 3 colegas, uma das quais estava aqui há bastante tempo. Refiro-me a Miss Vansittart. Miss Springer e Mademoiselle Blanche eram, é óbvio, novatas. Contudo, não tenho dúvidas de que a morte delas foi um grande choque para todas e um acontecimento lamentável. As senhoras devem também ter passado por uma grande dose de apreensão por ter-lhes parecido que fosse um ato de algum louco dirigido às professoras de Meadowbank. Posso assegurar-lhes que não se trata de nada disso, e o inspetor Kelsey poderá confirmar minhas palavras. Meadowbank, por uma série de coincidências, tornou-se o centro de atenções de vários interesses indesejáveis. Existe, eu diria, um gato entre os pombos. Houve 3 assassinatos e um rapto. Tratarei em primeiro lugar do rapto, pois nesta história toda a dificuldade tem sido esclarecer os fatos de menor importância, embora criminosos que obscurecem as pistas mais importantes, as pistas que levam a um assassino cruel e impiedoso agindo entre as senhoras. Apanhou uma fotografia em seu bolso. Quero mostrar-lhes esta foto. Kelsey apanhou-a, entregando-a a Miss Bulstrode, que por sua vez passou-a à equipe. Foi devolvida a Poirot. Ele olhou para seus rostos, que estavam inexpressivos. Pergunto-lhes se reconhecem a jovem desta foto. Todas balançaram a cabeça negativamente. Pois deveriam, disse Poirot, já que é a fotografia que obtive em Genebra da princesa Shaista. Mas esta não é a princesa Shaista, exclamou Miss Chadwick. Exato, falou Poirot. O fio da meada começa em Ramat, onde, como sabem, houve uma revolução há cerca de 3 meses. O então governante príncipe Ali Yusuf conseguiu fugir, levado pelo seu piloto particular. O avião, entretanto, caiu nas montanhas ao norte de Ramat e só foi descoberto mais tarde. Um certo artigo de grande valor que o príncipe Ali Yusuf sempre carregava consigo sumiu. Não foi encontrado entre os destroços do avião e espalharam-se boatos de que tivesse sido trazido para este país. Vários grupos de pessoas estavam ansiosos para se apossar desses valores. Um dos caminhos para isso era a única parenta viva do príncipe Ali Yusuf, sua prima, uma jovem que, na ocasião, estudava na Suíça.
Parecia provável que, se o precioso artigo tivesse sido levado para fora de Hammad em segurança, deveria ser entregue à princesa Shaista, seus parentes ou guardiões. Certos agentes foram destacados para vigiar a própria princesa. Era sabido que ela deveria vir para Meadowbank. Sendo assim, nada mais natural que alguém fosse designado para conseguir emprego aqui e observar atentamente se alguma pessoa se aproximava da princesa, sua correspondência e qualquer chamada telefônica. Todavia surgiu uma ideia mais simples e mais eficaz, a de raptar Shaista e mandar alguém do grupo para o colégio no lugar da verdadeira princesa. E isso poderia ser feito com sucesso, já que o Emir Ibrahim encontrava-se no Egito e só pretendia visitar a Inglaterra no final do verão. Miss Bulstrode não conhecia a garota pessoalmente. Todos os contatos a respeito de sua vinda haviam sido feitos através da embaixada em Londres. Esse plano era simples ao extremo. A verdadeira Shaista deixou a Suíça acompanhada por um representante da embaixada de Londres. Ou era o que se supunha. Na realidade, a embaixada de Londres foi informada de que um representante do colégio suíço acompanharia a jovem a Londres. Shaista foi levada para um agradável chalé na Suíça, onde está desde então, e uma garota completamente diferente chegou a Londres, sendo recebida por um representante da embaixada e em seguida trazida para este colégio. Esta substituta, é lógico, era necessariamente muito mais velha do que a verdadeira Shaista. Todavia, isso dificilmente chamaria atenção, já que as garotas orientais costumam parecer muito mais velhas do que a sua verdadeira idade. Uma jovem atriz, cuja especialidade é representar papéis de colegiais, foi a agente escolhida. Eu perguntei, disse Poirot num tom pensativo, se alguém reparara nos joelhos de Shaista. Os joelhos são um indicativo de idade. Os joelhos de uma mulher de 23 ou 24 anos nunca podem ser tomados por joelhos de uma menina de 14 ou 15 anos. Ninguém, infelizmente, notara os joelhos. O plano não teve o sucesso que eles haviam esperado. Ninguém tentou entrar em contato com Shaista. Nenhuma carta ou chamada telefônica de importância chegou para ela. E com o passar do tempo, a ansiedade aumentava cada vez mais. O Emir Ibrahim poderia chegar à Inglaterra antes do esperado. Não é um homem de anunciar seus planos com antecedência. Tem o costume, pelo que eu soube, de dizer sem mais nem menos: amanhã vou para Londres, e embarcar logo após. A falsa Shaista estava então ciente de que a qualquer momento alguém que conhecia a verdadeira Shaista poderia chegar, especialmente depois do assassinato, e por esse motivo ela começou a preparar o caminho para o rapto, falando a esse respeito com o inspetor Kelsey. É óbvio que o verdadeiro rapto já havia ocorrido. Assim que ela soube que seu tio viria buscá-la na manhã seguinte, enviou uma rápida mensagem pelo telefone e meia hora antes de o carro certo chegar, um outro, vistoso, com uma placa falsa do CD, apareceu e Shaista foi oficialmente raptada. Na realidade, ela foi deixada na primeira cidade, onde imediatamente retomou sua própria personalidade. Uma nota de resgate foi enviada para manter a ficção. Hercule Poirot fez uma pausa e prosseguiu. Foi, como podem ver, apenas um truque teatral para desviar a atenção. A pessoa focaliza um rapto aqui, e não ocorre a ninguém que o rapto realmente aconteceu 3 semanas antes, na Suíça. O que Poirot queria dizer na verdade, porém era educado demais para fazê-lo, é que isso não ocorrera a ninguém a não ser a ele mesmo. Passaremos agora, continuou ele, a algo muito mais sério que rapto. Assassinatos. A falsa Shaista poderia, é evidente, ter matado Miss Springer, mas não Miss Vansittart, nem Mademoiselle Blanche, e não teria motivo para fazê-lo, nem tal coisa havia sido exigida dela. Seu papel era simplesmente o de receber um valioso pacote, se, como parecia provável, fosse entregue a ela, ou então receber notícias dele. Voltemos para Hammad, onde tudo começou. Foi espalhado por toda Hammad o boato de que o príncipe Ali Yusuf havia entregue esse valioso pacote a Bob Rawlinson, seu piloto particular, e que Bob Rawlinson foi ao hotel principal de Hammad, onde sua irmã, Mrs. Sutcliffe, e a filha, Jennifer, estavam hospedadas. Elas haviam saído, porém Bob subiu até o quarto, onde permaneceu pelo menos 20 minutos. Era um tempo bastante longo naquelas circunstâncias. Ele poderia, é claro, ter estado escrevendo uma longa carta para sua irmã. Contudo, não foi assim. Deixou somente um pequeno bilhete que poderia ter sido escrito em 2 minutos. Foi uma suposição válida, feita por diferentes grupos interessados, a de que, durante o tempo que Bob permaneceu naquele quarto, colocar esses valores entre os pertences de sua irmã e que ela os trouxera para a Inglaterra. Agora chegamos ao que eu poderia chamar uma encruzilhada. Um grupo de interessados, ou talvez mais de um,
Presumiu que Mrs. Sutcliffe tivesse trazido esses bens para a Inglaterra e, em consequência disso, sua casa foi assaltada e uma busca minuciosa foi feita. Isso mostra que quem estava procurando não sabia onde exatamente estava escondido o que procurava. Somente suspeitava que fosse provável que estivesse entre os pertences de Mrs. Sutcliffe. Entretanto, havia alguém que sabia com certeza absoluta onde estava, e acho que a essa altura não causará nenhum problema revelar onde, na realidade, Bob Rawlinson o escondera. No cabo de uma raquete de tênis, cavando ali um buraco e em seguida juntando as peças novamente com tanta habilidade que seria difícil notar-se o que fora feito. A raquete de tênis pertencia não à sua irmã, mas a Jennifer. Alguém que sabia exatamente o lugar do esconderijo foi ao pavilhão de esportes certa noite, tendo previamente tirado o molde e mandado fazer uma chave. Àquela hora da noite todos deveriam estar dormindo. Mas não foi o que aconteceu. Do prédio do colégio, Miss Springer viu uma luz de lanterna no pavilhão e saiu para investigar. Era uma jovem mulher forte e valente e não tinha dúvida quanto à sua própria capacidade de enfrentar qualquer perigo que encontrasse. A pessoa em questão provavelmente estava mexendo nas raquetes para ver se encontrava o que procurava. Tendo sido descoberta e reconhecida por Miss Springer, não hesitou. O invasor era o assassino e atirou, matando Miss Springer. Depois, entretanto, o criminoso teve que agir depressa. O tiro fora ouvido e pessoas se aproximavam. A todo custo, precisava sair do pavilhão de esportes sem ser visto. Por enquanto, a raquete teria que ficar onde estava. Poucos dias depois, um novo método foi tentado. Uma mulher estranha, com um falso sotaque americano, ficou na espreita esperando Jennifer quando ela saía da quadra de tênis. Contou-lhe uma história plausível sobre uma parenta sua tê-la mandado ali com uma nova raquete de tênis. Jennifer, sem nada suspeitar, aceitou a história e, com satisfação, trocou a raquete que carregava pela nova que a estranha trouxera. Mas havia acontecido algo que a mulher ignorava. Poucos dias antes, Jennifer Sutcliffe e Julia Upjohn haviam trocado de raquetes. Desse modo, a que a estranha levou era, na realidade, a velha raquete de Julia Upjohn, embora o adesivo trouxesse o nome de Jennifer. Chegamos agora à segunda tragédia. Miss Vansittart, por alguma razão que desconhecemos, mas possivelmente ligada ao rapto de chaísta que tivera lugar naquela tarde, apanhou uma lanterna e foi até o pavilhão depois de todos terem ido se deitar. Alguém que a seguira até lá golpeou-a com um cacetete ou um saco de areia, enquanto ela estava abaixada em frente do armário de chaísta. Mais uma vez o crime foi descoberto quase imediatamente. Miss Chadwick viu uma luz no pavilhão e foi rapidamente para lá. A polícia, outra vez, interditou o pavilhão de esportes, e o assassino foi impedido de procurar e examinar as raquetes de tênis. Porém, a esta altura, Julia Upjohn, uma menina inteligente, havia pensado no assunto e chegara à conclusão lógica de que a raquete que estava em seu poder e que originalmente pertencera a Jennifer era de algum modo importante. Investigando por conta própria, descobriu que estava certa em sua suposição, levando para mim o que encontrou. E que está agora, disse Poirot, guardado em segurança, e quanto a isso não precisamos nos preocupar mais. Fez uma pausa e então prosseguiu. Resta analisar a terceira tragédia. O que Mademoiselle Blanche sabia ou suspeitava, jamais saberemos. Ela pode ter visto alguém saindo do prédio do colégio na noite do assassinato de Miss Springer. Seja lá o que for, conhecia a identidade do criminoso e guardou esse segredo para si mesma. Planejava obter dinheiro em troca de seu silêncio. Não há nada, afirmou Hercule Poirot com veemência, mais perigoso do que chantagear uma pessoa que talvez já tenha matado 2 vezes. Mademoiselle Blanche pode ter tomado suas precauções, porém foram inadequadas. Marcou um encontro com o assassino e foi assassinada. Fez uma nova pausa. Aí está, então, disse ele olhando para os presentes, o relato de todo o caso. Todos o encaravam. Seus rostos, onde a princípio estavam refletidos interesse, surpresa, agitação, pareciam agora congelados numa calma uniforme. Era como se estivessem apavorados de demonstrar qualquer emoção. Hercule Poirot balançou a cabeça. Sim, entendo como se sentem. Tudo se passando muito próximo. É por isso que eu, o Inspetor Kelsey e Mr. Adam Goodman estivemos fazendo investigações. Precisamos saber se ainda há um gato entre os pombos. Entendem o que eu quero dizer? Se ainda existe alguém aqui que está se escondendo sob um falso colorido. Ouviu-se um leve murmurar entre os que o escutavam. Um ligeiro, quase furtivo olhar disfarçado, como se desejassem olhar um para o outro, mas não ousassem fazê-lo. Fico feliz em poder tranquilizá-las, disse Poirot. Todas as senhoras são exatamente quem alegam ser.
Miss Chadwick, por exemplo, é Miss Chadwick. Quanto a isso, certamente não há dúvida, já que ela está aqui há tanto tempo quanto o próprio Meadowbank. Miss Johnson também é, indubitavelmente, Miss Johnson. Miss Rich é Miss Rich. Miss Shapland é Miss Shapland. Miss Rowan e Miss Blake são Miss Rowan e Miss Blake. Para ir mais longe, falou Poirot virando a cabeça, Adam Goodman, que trabalha aqui como jardineiro, se não é precisamente Adam Goodman, é de qualquer modo a pessoa cujo nome está em suas credenciais. Sendo assim, então, em que ponto ficamos? Precisamos procurar, não por alguém que esteja se escondendo sob uma falsa identidade, mas por alguém que, sob sua verdadeira identidade, é um assassino. A sala agora estava completamente silenciosa. Havia uma ameaça no ar. Poirot prosseguiu. Procuramos em primeiro lugar alguém que estava em Ramat há 3 meses atrás. O conhecimento de que os bens estavam escondidos na raquete de tênis só poderia ter sido obtido de uma maneira. Alguém deve ter visto Bob Rawlinson colocá-los ali. Isso é óbvio. Então, quem de todas vocês aqui presentes estava em Ramat há 3 meses atrás? Miss Chadwick estava aqui. Miss Johnson estava aqui. Dirigiu seu olhar para as 2 jovens professoras. Miss Rowan e Miss Blake também estavam aqui. Seu dedo continuou apontando. Mas Miss Rich não estava aqui no último semestre, estava? Eu estava doente, falou apressada. Estive fora por um semestre. Isso nós não sabíamos até há poucos dias, quando alguém mencionou o fato casualmente, comentou Poirot. Quando interrogada pela polícia, a senhorita declarou que trabalhava em Meadowbank há 1 ano e meio. Isso em si é verdade. Entretanto, a senhorita esteve ausente no último semestre. Poderia ter estado em Ramat? Acho que esteve em Ramat. Tome cuidado. Pode ser verificado, como sabe, pelo seu passaporte. Houve um momento de silêncio e então Eileen Rich ergueu os olhos. Sim, disse calmamente. Estive em Ramat. Por que não? Por que motivo foi para Ramat, Miss Rich? O senhor já sabe, eu estava doente. Fui aconselhada a descansar, a fazer uma viagem. Escrevi para Miss Bulstrode explicando que precisava me ausentar durante um semestre. Ela entendeu perfeitamente. É verdade, confirmou Miss Bulstrode. Junto havia um atestado médico que dizia ser desaconselhável para Miss Rich prosseguir com seu trabalho no período seguinte. Então a senhorita foi para Ramat, disse Hercule Poirot. Por que eu não deveria ir para lá? Perguntou Eileen Rich. Sua voz tremia ligeiramente. Oferecem tarifas baratas a professoras? Eu precisava descansar. Queria sol. Fui para Ramat. Passei 2 meses lá. Por que não? Por que não? Pergunto eu. A senhorita nunca mencionou que estivera em Ramat na época da Revolução. Por que deveria eu? O que isso tem a ver com as pessoas aqui? Não matei ninguém, posso lhe garantir. Não matei ninguém. A senhorita foi reconhecida, sabia? Disse Poirot. Não com exatidão. Jennifer foi muito vaga. Disse que achava que a tinha visto em Ramat, porém concluiu que não poderia ser porque a pessoa que ela vira era gorda, não magra. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos no rosto de Eileen Rich. O que tem a declarar, Miss Rich? Ela revidou. Estou sabendo o que o senhor está tentando fazer, gritou ela. Está tentando provar que não foi um agente secreto ou algo desse tipo quem cometeu esses assassinatos. Que foi alguém que simplesmente estava aqui, alguém que viu esse tesouro ser escondido numa raquete de tênis, alguém que sabia que a garota vinha para Meadowbank e que então teria a oportunidade de apanhar o que estava escondido. Mas eu lhe digo que não é verdade. Acho que foi exatamente isso que aconteceu. Sim, falou Poirot. Alguém viu as pedras serem escondidas e esqueceu-se de todas as suas obrigações e interesses no propósito de possuí-las. Não é verdade, eu lhe digo, eu não vi nada. Inspetor Kelsey, Poirot virou o rosto. O inspetor Kelsey balançou a cabeça, foi até a porta, abriu-a e Mrs. Upjohn entrou na sala. Como vai, Miss Bulstrode? Cumprimentou Mrs. Upjohn, parecendo um pouco embaraçada. Desculpe-me por estar um tanto desarrumada, porém eu ontem me encontrava em algum lugar perto de Ankara e acabo de chegar de avião. Estou com uma aparência horrível, mas realmente não tive tempo de me ajeitar ou de fazer nada. Isso não tem importância, garantiu Hercule Poirot. Queremos perguntar-lhe algo. Mrs. Upjohn, falou Kelsey. Quando a senhora veio trazer sua filha para este colégio e estava na sala de Miss Bulstrode, a senhora olhou pela janela, a janela que dá para o pátio da frente, e soltou uma exclamação como se reconhecesse alguém que tivesse visto ali. Estou certo? Mrs. Upjohn encarou-o surpresa. Quando eu estava na sala de Miss Bulstrode, olhei. Ah, sim, é claro. Sim, eu vi alguém. Alguém que a senhora ficou surpresa em ver. Bem, um tanto. Sabe, havia sido há tantos anos atrás.
Refere-se ao tempo em que a senhora trabalhava para o serviço secreto na época da guerra? Sim, há cerca de 15 anos atrás. É lógico que ela parecia bem mais velha. Entretanto, eu a reconheci de imediato e fiquei imaginando o que ela estaria fazendo aqui. Mrs. Upjohn, poderia olhar e dizer se essa pessoa se encontra nesta sala? Sim, é claro, disse Mrs. Upjohn. Eu a vi assim que entrei. É ela. Apontou com o dedo. O inspetor Kelsey foi rápido, como também o foi Adam. Porém, não foram rápidos o bastante. Anne Chaplin levantara-se num pulo. Em sua mão havia uma pequena pistola automática apontando diretamente para Mrs. Upjohn. Miss Bulstrode, mais ligeira do que os dois homens, avançou. Entretanto, mais rápida ainda fora Miss Chadwick. Não era a Mrs. Upjohn que ela tentava proteger. Era a mulher que estava entre Anne Chaplin e Mrs. Upjohn. Não, não faça isso, gritou Shedd atirando-se na frente de Miss Bulstrode, no momento em que a pistola disparava. Miss Chadwick cambaleou e caiu. Mrs. Johnson correu até ela. A essa altura, Adam e Kelsey haviam segurado Anne Chaplin. Ela se debatia como um gato selvagem, porém eles conseguiram arrancar a automática de sua mão. Mrs. Upjohn falou ofegante. Na ocasião diziam que ela era uma assassina, embora fosse tão jovem, um dos agentes mais perigosos que eles tinham. Angélica, esse era seu nome de código. Sua cadela mentirosa! Anne Chaplin gritou as palavras com todas as letras. Hercule Poirot disse. Ela não está mentindo. Você é mesmo perigosa. Sempre levou uma vida perigosa. Até agora nunca suspeitaram de você sob a sua verdadeira identidade. Todos os empregos que você teve usando seu próprio nome foram empregos perfeitamente legítimos, realizados com eficiência, mas todos com um propósito. E esse propósito tem sido a obtenção de informações. Você trabalhou para uma companhia de petróleo, para um arqueólogo cujo trabalho levava para uma determinada parte do globo, para uma atriz cujo protetor era um eminente político. Desde que tinha 17 anos, você tem trabalhado como agente, embora para diferentes patrões. Seu trabalho é para quem der mais, e sempre regiamente pago. Você tem desempenhado um duplo papel. A maior parte de suas tarefas foi executada sob seu nome verdadeiro. Contudo, havia certos serviços para os quais você assumia identidades diferentes. Era nessas ocasiões que você ostensivamente tinha que ir para casa, ficar com sua mãe. Porém, tenho forte suspeita, Miss Chaplin, de que aquela senhora idosa que eu visitei e que mora numa pequena vila com uma outra senhora, que é ao mesmo tempo enfermeira e dama de companhia, e que é nitidamente uma doente mental, não é de forma alguma sua mãe. Ela tem sido sua desculpa para se afastar do seu círculo de amigos e de seus empregos. Os 3 meses deste inverno que passou com sua mãe, que tivera uma de suas crises, encobre o tempo que esteve em Ramat. Não como Anne Chaplin, mas como Angélica de Toledo, uma dançarina de cabaré espanhola, ou quase espanhola. Você ocupou no hotel o quarto vizinho de Miss Sutcliffe, e de alguma maneira conseguiu ver Bob Rawlinson esconder as pedras preciosas na raquete. Naquela ocasião você não teve oportunidade de apanhá-la, pois houve uma repentina evacuação de todos os cidadãos britânicos. Porém você leu a etiqueta na bagagem e foi fácil descobrir alguma coisa a respeito de sua dona. Obter um posto de secretária aqui não foi difícil. Fiz algumas investigações. Você pagou uma soma substancial à antiga secretária de Miss Bulstrode para que ela deixasse seu emprego alegando um esgotamento nervoso. E você tinha uma história bastante convincente. Foi incumbida de escrever uma série de artigos a respeito de um famoso colégio de moças visto por dentro. Tudo parecia muito simples, não parecia? Se dessem por falta de uma raquete de tênis de uma das alunas, que importância teria? Mais fácil ainda seria ir à noite no pavilhão de esportes e retirar as pedras. Todavia você não contava com Miss Springer. Talvez ela já tivesse visto você examinando as raquetes, ou talvez, por um acaso, houvesse acordado naquela noite. Ela seguiu até lá e você a matou. Mais tarde, Mademoiselle Blanche tentou chantageá-la e você também a matou. Para você, matar é uma coisa simples, não é? Ele se calou. Falando num tom oficial, o inspetor Kelsey lhe deu voz de prisão. Ela não lhe deu atenção. Virando-se para Hercule Poirot, explodiu em insultos grosseiros que deixaram todos estarrecidos. Céus! Exclamou Adam quando Kelsey levou. E eu que pensava que ela fosse uma boa moça. Miss Johnson estivera o tempo todo ajoelhada ao lado de Miss Chadwick. Receio que esteja gravemente ferida, disse ela. É melhor não removê-la até que o médico chegue. CD 24. Capítulo 24. Poirot explica. Mrs. Upjohn, percorrendo os corredores de Meadowbank, esqueceu a cena excitante que acabara de presenciar. No momento, ela era apenas uma mãe procurando por sua filha. Encontrou-a numa sala de aula deserta. Julia estava curvada sobre uma carteira, mordendo a língua, absorta nas agonias de uma composição. Ela levantou a cabeça e arregalou os olhos.
Correu e abraçou a mãe. Mamãe! Então, com a autocrítica própria de sua idade, envergonhada de sua emoção incontida, soltou-se e falou num tom propositalmente casual. Na verdade, quase acusador. Você não voltou um tanto cedo, mamãe? Vim de avião, respondeu Mrs. Upjohn, quase se desculpando. De Ankara. Ah, exclamou Julia. Bem, estou contente que esteja aqui. Sim, disse Mrs. Upjohn. Eu também estou muito contente. Olharam-se embaraçadas. O que está fazendo? Perguntou Mrs. Upjohn, aproximando-se um pouco mais. Estou escrevendo uma composição para Miss Rich, explicou Julia. Ela realmente escolhe os assuntos mais interessantes. Qual é este? Indagou Mrs. Upjohn, inclinando-se para olhar. O tema estava escrito no alto da página. Abaixo havia umas 9 ou 10 linhas escritas com a letra imprecisa e esparramada de Julia. Análise das atitudes de Macbeth e de Lady Macbeth em relação a assassinatos. Bem, falou ela incerta, você não pode dizer que o assunto não seja atual. Leu o começo da dissertação de sua filha. Macbeth gostou da ideia de matar e estivera pensando bastante sobre isso, porém precisava de um empurrão inicial. No momento em que começou, ele sentiu prazer em assassinar as pessoas e não teve mais escrúpulos nem medo. Lady Macbeth era apenas gananciosa e ambiciosa. Ela achou que não iria se importar com o que fizesse para conseguir o que queria. Porém, quando fez, descobriu que, na verdade, não gostava daquilo. Sua linguagem não é muito elegante, observou Mrs. Upjohn. Acho que você terá que melhorar um pouco, mas, sem dúvida, tem aí um bom ponto de partida. O inspetor Kelsey falava num tom levemente queixoso. Está tudo muito bem, Poirot. Você pode dizer e fazer uma porção de coisas que nós não podemos, e admito que o negócio todo foi muito bem engendrado. Deixá-la desprevenida, fazê-la pensar que estávamos atrás de Rich, e então a súbita aparição de Mrs. Upjohn, fazendo que ela perdesse a cabeça. Graças a Deus, ela guardou a pistola depois de matar Mrs. Springer. Se a bala combinar... Vai combinar, mon ami, vai combinar, afirmou Poirot. Então podemos prendê-la pela morte de Springer, e acho que Miss Chadwick encontra-se em péssimo estado. Mas olha aqui, Poirot, eu ainda não consegui entender como ela poderia ter matado Miss Van Stadt. É fisicamente impossível. Ela tem um álibi fortíssimo. A não ser que o jovem Rathbone e todos os empregados do Nid Sauvage sejam seus cúmplices. Poirot balançou a cabeça. Ah, não, seu álibi é verdadeiro. Ela matou Miss Springer e Mademoiselle Blanche. Porém, Miss Van Stadt... Ele hesitou por um momento, seu olhar indo até onde Miss Bulstrode estava sentada, escutando-os. Miss Van Stadt foi assassinada por Miss Chadwick. Miss Chadwick? Exclamaram Miss Bulstrode e Kelsey ao mesmo tempo. Poirot balançou a cabeça. Tenho certeza absoluta. Mas por quê? Acho, disse Poirot, que Miss Chadwick amava demais Meadowbank. Seu olhar encontrou de Miss Bulstrode. Entendo, disse ela. Sim, entendo. Eu deveria ter sabido. Fez uma pausa. O senhor quer dizer que ela... Quero dizer que ela começou com a senhora e que o tempo todo ela encarou Meadowbank como uma realização de ambas. O que de certa forma é verdade, falou Miss Bulstrode. Exato, disse Poirot. Porém esse era apenas o aspecto financeiro. Quando a senhora começou a falar em aposentar-se, ela achou que seria sua substituta. Mas ela é muito idosa, objetou Bulstrode. Sim, concordou Poirot. Ela é muito idosa e não é indicada para ser uma diretora. Ela, porém, não pensava assim. Tinha como certo que quando a senhora se retirasse, ela se tornaria diretora de Meadowbank. E aí descobriu que não era assim, que a senhora tinha outra pessoa em mente que voltara seu interesse para Eleanor Van Stadt. E ela amava Meadowbank. Amava o colégio e não gostava de Eleanor Van Stadt. Acho que no final ela a detestava. É possível, disse Miss Bulstrode. Sim, Eleanor Van Stadt era... Como vou explicar? Era sempre muito segura de si, muito superior em relação a tudo. E isso é difícil de se suportar se a pessoa sente ciúmes. É isso que o senhor quer dizer, não é? Shedd sentia ciúmes. Sim, confirmou Poirot. Tinha ciúmes de Meadowbank e de Eleanor Van Stadt. Não podia suportar a ideia do colégio e Miss Van Stadt juntos. E depois, talvez alguma coisa em sua atitude a tenha levado a pensar que a senhora estava fraquejando. Está certo, mas não do modo como talvez Shedd tenha pensado. Na realidade, eu pensei em alguém mais jovem ainda que Miss Van Stadt. Refleti melhor e então disse, não, ela é jovem demais. Lembro-me de que naquele momento Shedd estava comigo. E ela pensou, disse Poirot, que a senhora estava se referindo a Miss Van Stadt, que estava dizendo que Miss Van Stadt era jovem demais.
Ela concordava com isso inteiramente. Achava que a experiência e a sabedoria que ela possuía eram fatores muito mais importantes. Mas então, apesar de tudo, a senhora voltou à sua decisão original. Escolheu Eleanor Vansittart como a pessoa certa para deixar naquele fim de semana na direção do colégio. Acho que foi o que aconteceu. Naquela noite de domingo, Miss Chadwick estava inquieta. Levantou-se e viu luz no pavilhão de esportes. Foi até lá, exatamente como contou. Há apenas um detalhe diferente. Não foi um taco de golfe que ela levou. Ela apanhou um dos sacos de areia da pilha no hall. Saiu pronta para enfrentar um ladrão, alguém que, pela segunda vez, invadira o pavilhão. Estava com o saco de areia pronto em sua mão para se defender, caso atacada. O que encontrou ela? Encontrou Eleanor Vansittart ajoelhada em frente a um armário e talvez tenha pensado, pois sou bom, disse Poirot num parêntese, em colocar-me no lugar de outras pessoas. Se eu fosse um assaltante, um ladrão, eu me aproximaria por trás e a golpearia. E quando esse pensamento surgiu em sua mente, apenas semiconsciente do que estava fazendo, levantou o saco de areia e deu o golpe. E lá estava Eleanor Vansittart morta, fora de seu caminho. Acho que aí ficou horrorizada com o que fizera. Isso a tem torturado desde então, pois ela não é uma assassina nata. Ela foi impulsionada, como algumas pessoas o são, por ciúme e obsessão. A obsessão de seu amor por Meadowbank. Agora, com Eleanor Vansittart morta, ela estava bem certa de que seria sua sucessora em Meadowbank. Sendo assim, não confessou seu crime. Contou à polícia a história como realmente acontecera, exceto por um ponto vital, que fora ela quem dera o golpe. Entretanto, quando lhe perguntaram a respeito do taco de golfe que provavelmente Miss Vansittart levara consigo por estar nervosa depois de tudo que acontecera, Miss Chadwick apressou-se em responder que fora ela quem o levara até lá. Não queria que pensassem nem por um segundo que ela carregara o saco de areia. Por que Anne Shapland também escolheu um saco de areia para matar Mademoiselle Blanche, indagou Miss Bulstrode. Primeiro, porque ela não poderia arriscar-se com o barulho de um tiro de revólver no prédio do colégio, e segundo, porque é uma jovem muito esperta. Queria ligar esse terceiro assassinato ao segundo, para o qual tinha um álibi. Não consigo compreender o que Eleanor Vansittart estava fazendo no pavilhão de esportes, falou Miss Bulstrode. Acho que podemos fazer uma suposição. Ela provavelmente estava muito mais preocupada com o desaparecimento de Chaista do que se permitia demonstrar. Estava tão inquieta quanto Miss Chadwick. De certo modo, era pior para ela, pois a senhora a deixara encarregada do colégio, e o rapto acontecera enquanto ela era a responsável. Além do mais, havia dado pouca importância ao fato por uma relutância em encarar de frente fatos desagradáveis. Então havia fraqueza por trás daquela fachada, comentou Miss Bulstrode, absorta em seus pensamentos. Algumas vezes suspeitei disso. Creio que ela também não conseguia conciliar o sono, e acredito que foi sorrateiramente até o pavilhão de esportes para dar uma busca no armário de Chaista, a fim de verificar se lá havia alguma pista que explicasse o desaparecimento da jovem. O senhor parece ter explicação para tudo, Mr. Poirot. É a sua especialidade, disse o inspetor Kelsey com uma ligeira malícia. E o que o senhor pretendia ao pedir que Eileen Rich lhe desenhasse o retrato de vários membros da minha equipe? Desejava testar a habilidade de Jennifer em reconhecer um rosto. Logo cheguei à conclusão de que Jennifer estava tão absorvida em seus próprios interesses que dispensava aos outros no máximo um olhar superficial, notando apenas os detalhes externos de suas aparências. Ela não reconheceu o retrato de Mademoiselle Blanche com um penteado diferente. Muito menos ainda ela reconheceria Anne Shapland, que como sua secretária particular, raramente tinha oportunidade de ver de perto. O senhor acha que a mulher com a raquete era a própria Anne Shapland? Sim, foi tudo obra de uma só mulher. A senhora está lembrada do dia em que tocou a campainha para chamá-la a fim de que levasse um recado para Júlia? E no final, como o chamado não foi atendido, mandou uma menina procurar Júlia. Anne estava habituada a usar disfarces. Uma peruca loura, sobrancelhas desenhadas de modo diferente, um vestido enfeitado e um chapéu. Precisava se afastar de sua máquina de escrever por apenas cerca de 20 minutos. Pude ver pelos bons desenhos de Miss Rich como foi fácil para uma mulher alterar sua aparência com detalhes puramente externos. Miss Rich, será que... Miss Bulstrode parecia pensativa. Poirot lançou um olhar para o inspetor Kelsey e o inspetor disse que precisava se retirar. Miss Rich, repetiu Miss Bulstrode. Mande chamá-la, aconselhou Poirot. É o melhor que tem a fazer. Eileen Rich apareceu. Estava pálida e ligeiramente desafiante. A senhora quer saber, disse ela a Miss Bulstrode, o que eu estava fazendo em Ramat? Acho que tenho uma ideia, falou Miss Bulstrode. É isso, disse Poirot.
As crianças hoje em dia conhecem todos os fatos da vida, porém seus olhos, muitas vezes, conservam a inocência. Acrescentou que também ele precisava ir andando e se retirou apressado. Foi isso, não foi? Perguntou Miss Bulstrode. Seu tom era firme e formal. Jennifer simplesmente a descreveu como gorda. Ela não compreendeu que era uma mulher grávida que tinha visto. Sim, respondeu Eileen Rich. Foi isso. Eu estava esperando um filho. Não queria abrir mão do meu trabalho aqui. Continuei durante todo o outono, porém depois disso o meu estado estava começando a se tornar evidente. Arrumei um atestado médico que dizia que eu não estava apta a trabalhar. Viajei para um local distante, onde pensava não ser provável encontrar alguém que me conhecesse. Voltei para este país e a criança nasceu morta. Este semestre retornei ao colégio na esperança de que ninguém viesse a saber. Mas compreende agora, não compreende por que eu disse que teria que recusar sua proposta de sociedade se a senhora tivesse feito? Somente agora que o colégio se encontra em tal estado de calamidade, achei que poderia aceitar. Fiz uma pausa e falou num tom natural. A senhora quer que eu vá embora imediatamente? Ou prefere que eu espere até o final do semestre? Você ficará até o final, respondeu Miss Bulstrode. E se houver um outro semestre aqui, o que eu espero que aconteça, você vai voltar. Voltar, disse Eileen Rich. Quer dizer que a senhora ainda me quer? É claro que sim. Você não matou ninguém, matou? Ou ficou maluca por causa de algumas joias e planejou um crime para obtê-las? Eu direi o que você fez. Você provavelmente negou seus instintos por muito tempo. Apareceu um homem, você se apaixonou por ele e teve um filho. Suponho que não podiam se casar. Nunca houve planos de casamento, explicou Eileen. Eu estava ciente disso. Ele não é culpado. Muito bem, então, disse Bulstrode. Você teve um caso de amor e uma criança. Você queria esse filho? Sim, respondeu Eileen Rich. Sim, eu queria. O que passou, passou. Agora vou lhe dizer algo. Acredito que, apesar desse seu romance, sua verdadeira vocação na vida é ensinar. Acho que sua profissão significa mais para você do que a vida normal de uma mulher com marido e filhos poderia significar. Ah, sim, concordou Eileen Rich. Estou certa disso. Sempre soube disso. É o que realmente quero fazer. É a verdadeira paixão de minha vida. Então não seja tola, disse Bulstrode. Estou lhe fazendo uma boa oferta. Se tudo der certo, é claro. Passaremos 2 ou 3 anos juntas, colocando o Meadowbank de volta à sua posição. Nossas ideias de como isso deverá ser feito serão diferentes. Ouvirei as suas. Talvez eu até aceite algumas delas. Suponho que você deseje fazer algumas modificações em Meadowbank. Em alguns aspectos, sim, respondeu Eileen Rich. Não vou fingir. Gostaria de ter neste colégio um número maior de garotas bem dotadas. Ah, entendo. É o elemento snob que lhe desagrada, não é? Sim, respondeu Eileen. Dá-me a impressão de que é um desperdício. O que você não entende, explicou Miss Bulstrode, é que para conseguir o tipo de garota que você deseja é necessário ter esse elemento snob. E você sabe que é um número bem reduzido. Algumas garotas da nobreza estrangeira, alguns sobrenomes ilustres, e todo mundo, todos os pais espalhados por esse país e pelo mundo, querem que suas filhas venham para Meadowbank. Fazem o possível para que suas filhas sejam admitidas em Meadowbank. Qual o resultado? Uma enorme lista de espera. E então eu vejo as garotas, estudo-as e as seleciono. Eu escolho as alunas, percebe? Seleciono-as cuidadosamente, umas por sua personalidade, outras pela inteligência e algumas pelo preparo que já possuem. Outras ainda porque acho que não tiveram uma oportunidade, mas que poderiam vir a ser pessoas interessantes. Você é jovem, Eileen, está cheia de ideias. Você dá valor ao ensino e à sua parte ética. Seus pontos de vista estão certos. O que importa é o material humano, porém, você sabe, se quiser transformar algo em sucesso, é preciso também ser uma boa comerciante. Ideias são como tudo mais. Precisam ser negociadas. No futuro teremos que fazer um trabalho bastante engenhoso para dar continuidade a Meadowbank. Terei que agarrar algumas pessoas, antigas alunas, argumentar com elas, procurar convencê-las até conseguir que mandem suas filhas para cá. E então as outras virão. Deixe-me usar minhas artimanhas, e depois você fará as coisas a seu jeito. Meadowbank continuará funcionando e será um ótimo colégio. Será o melhor colégio da Inglaterra, afirmou Eileen Rich com entusiasmo. Assim é que se fala, disse Miss Bulstrode. E Eileen, se eu fosse você, faria um bom corte no cabelo. Você não parece conseguir se ajeitar com esse coque. E agora? Falou ela mudando sua voz. Devo ir ver Shad. Entrou no quarto e aproximou-se da cama. Miss Chadwick estava deitada muito quieta e pálida. Todo o sangue sumira de seu rosto e parecia que a vida lhe fugia.
Um policial com um bloco de anotações estava sentado próximo e Miss Johnson no outro lado da cama. Olhou para Miss Bulstrode e balançou a cabeça levemente. Olá, Shed, disse Miss Bulstrode. Ela tomou a mão fraca entre as suas. Miss Chadwick abriu os olhos. Quero lhe contar, falou ela. Eleanor, fui eu. Sim, querida, eu sei, disse Miss Bulstrode. Ciúmes, disse Shed. Eu já sei, disse Miss Bulstrode. Lágrimas rolaram lentamente na face de Miss Chadwick. É horrível. Eu não pretendia. Não sei como pude fazer tal coisa. Não pense mais nisso, pediu Miss Bulstrode. Mas não consigo. Eu nunca me perdoarei. Miss Bulstrode apertou a mão com um pouco mais de força. Ouça, minha querida. Você salvou minha vida. A minha e a daquela boa mulher, Miss Upjohn. Isso vale alguma coisa, não é mesmo? Eu só queria, disse Miss Chadwick, que eu tivesse dado a minha vida pela de vocês duas, e isso me teria redimido. Miss Bulstrode olhou-a com pesar. Miss Chadwick respirou fundo, sorriu, e então, movendo levemente a cabeça para um lado, morreu. Você deu a sua vida, minha querida, falou Miss Bulstrode suavemente. Espero que compreenda isso agora. CD 25. Capítulo 25. Legado. Está aí um senhor chamado Mr. Robinson que deseja vê-lo. Ah! Exclamou Hercule Poirot. Estendeu a mão e apanhou uma carta na frente da mesa. Olhou-a, pensativo. Falou. Mande-o entrar, Jorge. A carta constava de umas poucas linhas. Caro Poirot, Mr. Robinson deve procurá-lo em futuro próximo. É possível que o senhor já tenha ouvido alguma coisa a respeito dele. É uma figura bastante proeminente em certos meios. No nosso mundo moderno, há uma grande demanda por homens desse tipo. Creio que, se assim posso dizer, nesse assunto em particular, ele está do lado dos anjos. Isso é apenas uma recomendação, caso esteja em dúvida. É lógico que o senhor não tem a menor ideia do assunto a respeito do qual ele deseja conversar. Cordialmente, Ephraim Pickaway. Poirot pousou a carta e levantou-se quando Mr. Robinson entrou na sala. Fez uma reverência, estendeu a mão e indicou-lhe uma cadeira. Mr. Robinson sentou-se, apanhou um lenço e enxugou seu grande rosto amarelo. Comentou que estava um dia quente. Espero que o senhor não tenha vindo a pé neste calor. Poirot pareceu horrorizado só em pensar nisso. Por uma simples associação de ideias, seus dedos seguraram o bigode. Ele estava tranquilo, não havia hesitação. Mr. Robinson parecia igualmente horrorizado. Não, vim no meu Rolls Royce, mas esses engarrafamentos, algumas vezes, fica-se parado durante meia hora. Poirot balançou a cabeça em sinal de compreensão. Houve uma pausa. A pausa que se sucede à primeira parte da conversa, antes de se entrar no assunto. Fiquei interessado ao saber que, é claro que se houve tanta coisa, a maioria mentirosa, o senhor estava se ocupando com os acontecimentos de um colégio de moças. Ah! Exclamou Poirot. Aquilo! Recostou-se em sua cadeira. Meadowbank, disse Mr. Robinson, pensativo. Um dos melhores colégios da Inglaterra. É um ótimo colégio. É ou era? Espero que ainda seja. Eu também espero, disse Mr. Robinson. Faço votos para que seja uma crise passageira. Bem, é preciso fazer o que for possível. Uma pequena ajuda financeira para vencer um inevitável período de depressão, algumas alunas novas cuidadosamente escolhidas. Tenho alguma influência em vários círculos europeus. Eu também usei de persuasão em certos meios. Se, como o senhor diz, pudermos contornar a situação. Felizmente, a memória é fraca. Isso é o que se deseja. Todavia, é preciso admitir que os acontecimentos que tiveram lugar em Meadowbank podem perfeitamente abalar os nervos de mamães cuidadosas e de papais dedicados. A professora de ginástica, de francês e ainda uma outra, todas assassinadas. É como o senhor diz. Ouvi falar, disse Mr. Robinson. Ouve-se tanta coisa, que a infeliz jovem responsável pelos crimes vem sofrendo de uma fobia a respeito de professores desde sua juventude. Uma infância infeliz no colégio. Os psiquiatras tirarão partido disso. Tentarão pelo menos uma atenuante, alegando que ela não é responsável por seus atos. Parece a melhor linha a ser seguida, disse Poirot. O senhor vai me desculpar por dizer que espero que não obtenha sucesso. Concordo inteiramente com o senhor. É uma assassina impiedosa. Irão, porém, ressaltar seu excelente caráter, seu trabalho como secretária de várias pessoas famosas, sua ficha de guerra, bastante significativa, creio eu, contra a espionagem. Emitiu as últimas palavras de um modo sugestivo, com um quê de interrogação em sua voz.
Creio que ela era muito boa nesse serviço, disse ele vivamente. Tão jovem, porém brilhante, de grande utilidade, para ambos os lados. Esse era o seu métier. Ela deveria ter continuado nele. Porém, posso compreender a tentação. Dar uma única cartada e ganhar o grande prêmio. Acrescentou suavemente. Um prêmio vultoso. Poirot balançou a cabeça. Mr. Robinson inclinou-se para a frente. Onde estão, Monsieur Poirot? Acho que o senhor sabe onde estão. Bem, francamente sim. Os bancos são uma instituição tão útil, não é mesmo? Poirot sorriu. Não precisamos usar de rodeios. Precisamos, meu caro? O que vai fazer com elas? Tenho estado esperando. Esperando? O quê? Digamos, sugestões. Sim, entendo. O senhor sabe que elas não me pertencem. Gostaria de entregá-las ao verdadeiro dono. Mas isso, se entendo a situação corretamente, não é tão simples assim. Os governos se encontram numa posição muito difícil, disse Mr. Robinson. Vulneráveis, por assim dizer. Só para falar em petróleo, aço, urânio, cobalto e similares, relações diplomáticas são assunto da maior delicadeza. O mais conveniente seria poder dizer que o governo de Sua Majestade, etc., não possui nenhuma informação sobre o assunto. Contudo, não posso manter este importante depósito no banco indefinidamente. Correto? Por isso vim propor que o senhor as entregue a mim. Ah, exclamou Poirot. Por quê? Posso lhe dar alguns motivos excelentes. Essas pedras preciosas, felizmente podemos chamar as coisas pelo seu nome certo, eram, indiscutivelmente, propriedade pessoal do falecido príncipe Ali Yusuf. É o que eu soube. Sua Alteza entregou-as ao comandante Robert Rawlinson com certas instruções. Deveriam ser levadas para fora de Ramat e entregues a mim. O senhor tem prova disso? Certamente. Mr. Robinson tirou um envelope comprido do seu bolso. Dele retirou vários papéis. Colocou-os na mesa diante de Poirot. Poirot curvou-se sobre eles e estudou-os cuidadosamente. Parece ser como o senhor disse. Bem, e então? Incomoda-se se eu lhe fizer uma pergunta? De forma alguma? O que o senhor, pessoalmente, ganha com isso? Mr. Robinson pareceu surpreso. Meu caro, dinheiro, é lógico. Um bocado de dinheiro? Poirot olhou pensativo. É um negócio muito antigo, explicou Mr. Robinson, e bastante lucrativo. Há muitos de nós, numa rede espalhada pelo mundo inteiro. Somos, como direi, os que trabalham nos bastidores. Para os reis, os presidentes, os políticos, para todos aqueles, digamos, que estão em foco. Trabalhamos em conjunto, e lembre-se disso. Somos leais. Nosso lucro é grande, mas somos honestos. Nossos serviços são dispendiosos, porém os executamos com perfeição. Entendo, disse Poirot. Bien, concordo com o que o senhor me pediu. Asseguro-lhe que essa decisão agradará a todos. Os olhos de Mr. Robinson pousaram apenas por um momento na carta do coronel Pickwick que estava na mão direita de Poirot. Mas espere só um instante. Sou humano. Tenho curiosidade. O que o senhor vai fazer com as pedras? Mr. Robinson olhou para ele. Então seu grande rosto amarelo enrugou-se num sorriso. Inclinou-se para a frente. Vou lhe contar. E contou. De um lado e do outro da rua, crianças brincavam. Seus gritos roucos enchiam o ar. Mr. Robinson, que desceu pesadamente de seu Rolls Royce, foi atropelado violentamente por uma das crianças. Afastou-a com delicadeza e procurou o número da casa. Número 15. Estava correto. Abriu o portão e subiu os 3 degraus que davam para a porta de entrada. Notou que na janela havia cortinas brancas e limpas e que a maçaneta da porta estava bem polida. Era uma pequena casa insignificante, numa rua insignificante, de um bairro insignificante de Londres, porém bem tratada. Tinha dignidade. A porta se abriu. Uma jovem de cerca de 25 anos, com aparência agradável e beleza de cartão postal, recebeu com um sorriso. Mr. Robinson, entre. Ela o encaminhou para a pequena sala de visitas. Um televisor, estofado simples, um piano encostado à parede. Vestia uma saia escura e um casaco cinza. O senhor toma chá? Acabei de colocar a chaleira no fogo. Não, obrigado, não tomo chá. E só vou me demorar pouco tempo. Vim apenas trazer-lhe aquilo sobre o qual lhe escrevi. Da parte de Ali? Sim. Não pode haver nenhuma esperança? Quero dizer, é mesmo verdade que ele está morto? Não poderia haver algum engano? Receio que não haja nenhum engano, disse Mr. Robinson suavemente. Suponho que não. De qualquer modo, eu nunca esperei.
Quando ele voltou para seu país, eu realmente achei que jamais tornaria a vê-lo. Não quero dizer que pensei que ele seria assassinado ou que haveria uma revolução. Apenas achei, bem, o senhor sabe, que ele teria que permanecer lá, cumprir o seu papel, aquilo que era esperado dele, casar-se com alguém de sua própria raça, coisas assim. Mr. Robinson apanhou um pacote e pousou sobre a mesa. Abra-o, por favor. Seus dedos atrapalharam-se quando rasgou o papel e, por fim, desfez o embrulho. Ela reteve a respiração. Vermelhas, azuis, verdes, brancas, todas brilhando como fogo, vivas, transformando a pequena sala sombria na caverna de Aladim. Mr. Robinson a observou. Ele já havia visto muitas mulheres olharem para joias. Finalmente ela falou numa voz ofegante. Não podem ser verdadeiras? São verdadeiras. Mas elas devem valer... Sua imaginação falhou. Mr. Robinson balançou a cabeça. Se deseja desfazer-se delas, pode conseguir pelo menos $500 mil de libras. Não é possível. De repente ela juntou as pedras em suas mãos e embrulhou-as com os dedos trêmulos. Estou com medo, falou ela. Assustam-me. O que devo fazer com elas? A porta abriu-se bruscamente e o menino entrou. Mamãe, Billy me emprestou um caminhão maravilhoso. Ele parou olhando para Mr. Robinson. Era um garoto moreno, de olhos escuros. Sua mãe disse, vá para a cozinha, Allen, seu chá está pronto. Leite, biscoitos e um pedaço de bolo de chocolate. Ah, que bom! Ele saiu alvoroçado. O nome dele é Allen? Perguntou Mr. Robinson. Ela enrubesceu. Era um nome mais parecido com Ali. Não podia chamá-lo de Ali. Difícil demais para ele, para os vizinhos. Ela prosseguiu com seu rosto tornando-se sombrio mais uma vez. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, a senhora tem a sua certidão de casamento? Preciso ter certeza de que é realmente quem diz ser. Ela o encarou por um momento e em seguida foi até uma pequena escrivaninha. De uma das gavetas retirou um envelope de onde tirou uma folha de papel e entregou a ele. Sim. Registro de Edmond Stowe. Ali Yusuf, estudante. Alice Calder, solteira. Sim, está tudo em ordem. Ah, sim, é tudo legalizado. Quanto a isso não há dúvida. E ninguém jamais se preocupou com quem ele era. Havia tantos desses estudantes muçulmanos, entende? Sabíamos que, na verdade, isso não representava muito. Ele era muçulmano e poderia ter mais de uma esposa e sabíamos que teria que voltar para seu país e fazer exatamente isso. Conversamos a esse respeito. Porém, Allen estava a caminho, compreende? E ele disse que isso resolveria o problema da criança. Casaríamos pelas leis desse país e Allen seria filho legítimo. Era o melhor que ele poderia fazer por mim. Sabe, ele realmente me amava. Amava de verdade. Sim, concordou Mr. Robinson. Estou certo que sim. Ele continuou animadamente. Agora, suponhamos que a senhora deixe tudo a meu cargo. Providenciarei a venda das pedras. Dar-lhe o endereço de um ótimo advogado, digno de confiança. Irá aconselhá-la, espero, a aplicar a maior parte do dinheiro num fundo de investimento. E haverá outras coisas a serem tratadas. A educação do seu filho e um novo modo de vida para a senhora, que vai desejar uma orientação para o seu comportamento em sociedade. Será uma mulher muito rica, e todos os gaviões e vigaristas estarão no seu encalço. Sua vida não será fácil, exceto no aspecto puramente material. Posso lhe garantir que as pessoas ricas não têm muita paz de espírito. Conheci muitas delas para não ter essa ilusão. Entretanto, a senhora tem caráter. Acho que se sairá bem. E o seu filho poderá vir a ser um homem mais feliz do que seu pai foi. Ele se calou. Concorda? Sim, leve-as. Empurrou-as na direção dele e então subitamente falou. Aquela estudante a que encontrou as pedras, gostaria que ela ficasse com uma. Que cor o senhor acha que ela preferiria? Mr. Robinson refletiu. Acho que uma esmeralda. Verde, de mistério. Boa ideia sua. Ela achará muito excitante. Ele se levantou. Cobrarei pelos serviços prestados, a senhora sabe, falou Mr. Robinson. E meu preço é bastante alto. Porém, pode confiar em mim. Ela lhe lançou um olhar firme. Sim, creio que posso. E eu preciso de alguém que entenda de negócios, porque eu não entendo nada. A senhora parece ser uma mulher muito sensata, se me permite dizê-lo. Então, devo levá-las. Não quer ficar com, digamos, ao menos uma? Ele a observou com curiosidade. A súbita centelha de excitação, o olhar de cobiça, e então a centelha morreu. Não, respondeu Alice. Não vou ficar nem mesmo com uma. Ela corou. Isso deve lhe parecer uma tolice.
Não ficar nem ao menos com um rubi ou uma esmeralda, apenas como lembrança. Mas, sabe, ele era muçulmano, entretanto deixava-me ler, vez ou outra, trechos da Bíblia. E lemos juntos este trecho. O da mulher cujo preço estava acima de rubis. E assim, não quero nenhuma joia. Prefiro não... Uma mulher rara, disse Mr. Robinson para si mesmo enquanto se afastava da casa em direção ao seu Rolls Royce que o aguardava. E repetiu, uma mulher rara.